Mateus capítulo 10, versículos 24 a 39. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Se você voltar alguns versículos antes do texto que nós acabamos de ler, você vai encontrar Jesus fazendo uma afirmação aos seus discípulos que é a motivadora para esse texto. Ele tinha dito assim: eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos, dando a entender que eles seriam perseguidos justamente por serem seguidores de Jesus. Você vai encontrar isso aí nos versículos 16 até o 23, que são os versículos anteriores ao texto que nós acabamos de ler. E quando Jesus afirma que envia os seus seguidores como ovelhas para o meio de lobos, ele deixa claro que aqueles que se comprometem com o seu reino encontrarão resistência, encontrarão dificuldades no meio da sociedade em que está inserido. E hoje em dia tem acontecido uma coisa muito estranha, principalmente no nosso país, porque inverteram-se as coisas. Há poucos anos atrás, a participação dos evangélicos cresceu muito, principalmente na área da política, e começou a aparecer uma inversão desse versículo. Muitos evangélicos querendo impor valores supostamente evangélicos à sociedade. E a gente olha para esse texto aqui e fica pensando na compreensão que se tem hoje em dia no Brasil. Jesus está enviando lobos para o meio de ovelhas,
e não ovelhas para o meio de lobos. As coisas estão invertidas e estão incorretas. A igreja não pode impor coisa alguma para a sociedade alguma, a não ser aquela que anuncia a mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. Quando ela passa a entender que ela tem que determinar como a sociedade deve ser, ela perdeu a compreensão de como é ser seguidor de Jesus Cristo. E nós vamos perceber isso de maneira mais clara no decorrer desse texto. Mas aí Jesus continua e faz a seguinte afirmação: o discípulo ou o aluno não é maior do que o mestre, não é maior do que o professor. E Jesus está deixando claro que nós precisamos perceber que há uma diferença entre o mestre, que é o próprio Jesus, e os seus seguidores, que são os seus discípulos da época e que somos nós nos dias atuais. Não somos todos iguais e não somos e nem podemos ocupar a posição que pertence a Cristo. Ele é o mestre, nós somos seus discípulos, seus seguidores. Há uma expressão muito antiga que eu ouvia quando era criança e se tornou um ditado popular que dizia: não vá ao sapateiro além do seu sapato, não queira ser mais do que você é. E hoje em dia tem muita gente que se diz evangélico, que se diz comprometido com o evangelho de Jesus e que se arvora como aquele que vai determinar como os outros devem se comportar, querendo assumir a posição que no evangelho é de Cristo, querendo se colocar na posição do mestre. E Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre, o discípulo deve ficar satisfeito em ser como o mestre. Ou seja, não é para ocupar a posição do mestre, mas para aprender com o exemplo e com as ações que Jesus nos mostra no evangelho. Uma das características de Jesus no evangelho é que ele não só fala, ele não só ensina por meio das palavras, mas ele também ensina por meio do exemplo. E um dos exemplos mais comuns e mais importantes que nós encontramos no evangelho é aquela cena em que Jesus, já próximo de ser morto, senta junto com os seus discípulos e lava os seus pés, dizendo: vocês devem agir desta forma. Não é para sair por aí tentando impor o que você pensa para os outros, mas é para sair, para ser servo do outro. Se alguém quer ser grande no reino de Deus, não queira ser o mestre, não queira ser o que decide, não queira ser aquele que é superior aos outros, mas seja o servo de todos. Percebeu como o ensino de Jesus é um pouco diferente dessa ideia que eu apontei e que hoje acontece no nosso país? O discípulo deve ficar satisfeito em ser como o mestre, em olhar para o exemplo de Jesus e agir como ele agiria nas situações que vão aparecendo para nós nos dias de hoje. Há um livro muito antigo, eu me lembro de ter lido quando era adolescente, portanto é antigo mesmo, que tinha um título interessante, dizia: em seus passos, o que faria Jesus? Não sei se alguém aqui conhece o livro, é um livro bastante conhecido e antigo, Ele tem uma série de problemas, umas interpretações meio estranhas, mas numa coisa ele está correto. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você se depara com uma nova situação, você pode se perguntar: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele decidiria? O que ele faria? Qual seria a sua ação? É um bom ponto de partida para você ficar satisfeito em ser como o mestre, que é o que Jesus ensina nesse texto. Mas aí ele diz o seguinte: não tenham medo de ninguém. Mas por que ele passou a falar de medo? É simples, ele tinha acabado de dizer que enviava os seus seguidores como ovelhas para o meio de lobos. Você já viu qual é a previsão que vai haver nessa situação? Vai haver problema. E a ovelha, quando se depara com o lobo, tem o quê? Medo. E ele diz: não tenham medo de ninguém.
tudo o que está oculto será revelado, mostrando a realidade das coisas. E aqui há um elemento muito interessante que tem a ver com a cultura da época. Na época de Jesus, os povoados onde as pessoas viviam eram construídos de uma tal forma, e as casas eram normalmente com uma única porta e uma única janela, e isso fazia com que todo mundo conhecesse todo mundo, e todo mundo deixava a porta e a janela aberta. Não havia praticamente nenhum tipo de privacidade. Durante o dia o sujeito estava lá e todo mundo sabia o que estava acontecendo. Quando alguém fechava a janela e fechava a porta, qual era a reação? Opa, tem coisa acontecendo aí. O sujeito está querendo esconder alguma coisa, porque não é assim que é o natural da vida no povoado. E por isso Jesus diz assim: olha, se preocupe não adianta esconder, não adianta fazer as coisas de uma forma que você queira ter privacidade, não adianta fechar a janela, porque o que está oculto vai ser revelado, e mais cedo ou mais tarde o que está escondido vai vir à tona. E por que ele diz não tenha medo, porque o que está escondido vai vir à tona? E aí então nós vamos entender. Jesus faz uma orientação prática aos seus discípulos. Ele diz assim: o que vocês ouviram reservadamente, proclamem a todos. E Jesus está se referindo aos valores que ele está ensinando aos seus seguidores, ao proclamar a mensagem do reino de Deus. Aquilo que eles estavam aprendendo de Jesus não era algo para eles guardarem para si mesmos, mas sim algo que devia ser compartilhado com todos. E você pode pensar, mas espera aí, e o que isso tem a ver com aquilo que está escondido? O fato de terem sido enviados por Jesus como ovelhas para o meio de lobos não devia fazer com que os seguidores de Jesus se retraíssem, não anunciassem a mensagem, ficassem com medo de falar aquilo que não agradasse as pessoas. Ele diz: não se preocupe com isso. E inclusive vai mais longe e diz: não tenham medo de quem mata o corpo. Não tenham medo de quem mata o corpo. A sua vida, e aí há a expressão aí no seu texto, a sua alma, né? Na compreensão do judeu, o corpo é a expressão da vida, a alma é a expressão usada pelo judeu para dizer a vida, a totalidade da vida. Não tenham medo de quem mata o corpo, porque a sua vida, a sua alma é preservada por Deus. Você deve temer a Deus, esse sim, soberano e Senhor de todas as coisas. E porque Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, você não precisa ter medo, porque Ele cuida de você. E aí então Jesus vai fazer uma comparação muito interessante com os pardais, com os passarinhos. Ele diz: o pardal você compra com uma moedinha. E mais, Deus cuida muito mais de você do que cuida dos pardais, mas não cai um pardal no céu sem que seja ou sem que esteja dentro da vontade de Deus. E aí há inclusive a reverência aos cabelos da cabeça, assim como acontece hoje quando a gente quer falar de algo que não tem conta, ou a gente fala dos cabelos na cabeça. Isso não vale para quem está ficando careca, obviamente, né? Mas os cabelos são tantos que não dá para contar, e hoje também a gente usa a expressão como os grãos de areia no mar, não tem como contar. Pois é, Jesus está dizendo assim: não tenham medo, porque esse Deus que é soberano e que cuida de todas as coisas, Ele cuida de você, Ele preserva a sua vida, e por isso você não precisa ter medo de quem mata o corpo. Por isso você não precisa ter medo de anunciar a mensagem que eu tenho ensinado a vocês. Quem afirma, e aí vem a expressão de Jesus importante nesse texto, quem afirma publicamente que pertence a Deus, diz Jesus, o próprio Jesus afirma diante de Deus que
isso é verdade, que de fato aquela pessoa pertence a Jesus. E porque Ele cuida de nós e nós declaramos que pertencemos a Ele, veja, de novo, entenda que Ele está dizendo: faça isso como ovelhas no meio de lobos. Não tenha medo de anunciar, não tenha medo de proclamar a mensagem. Anuncie publicamente que você pertence a mim. Ora, isso na época de Jesus, e principalmente na época em que o Evangelho está sendo escrito e está chegando às comunidades, é um grande problema, porque a igreja nessa época começa a ser perseguida pelo Império Romano. Como assim eu vou dizer que pertenço a Jesus? Eu posso ser preso. E Jesus diz: quem afirma publicamente que pertence a Deus, que pertence a mim, eu mesmo vou declarar diante de Deus que Ele realmente é meu. Perceba que não se trata aqui de ser perfeito. Nós temos essa tradição nas igrejas. Se você faz parte da igreja, se você declara que pertence a Jesus, se você se declara seguidor de Jesus, você tem que ser o maior exemplo para todos. Não pode fazer nada de errado. Você tem que ser alguém quase perfeito. Mas aqui não se trata de ser perfeito, mas de se identificar como seguidor de Jesus e de pertencer a Ele como Ele é, Senhor, de ser subordinado a Ele, porque Ele é o mestre e nós somos aqueles que aprendem com Ele. O oposto, Jesus diz, também é verdadeiro. Negar a presença ou a pertença a Jesus é negar a Deus. É claro que nós poderíamos ampliar essa ideia aqui e dizer: uma pessoa pode dizer com a boca que pertence a Deus e viver na sua prática provando que não é de Deus. E não podemos deixar de perceber que isso é uma coisa mais comum do que a gente possa pensar. Tem muita gente que se diz cristã, identificada com Jesus, mas vive a partir de outros valores que não aqueles que Jesus ensinou. Sabe como é que a gente percebe isso? Na expressão que Jesus vai dizer na sequência. Ele diz assim: não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí você vai dizer assim: tá vendo? Jesus disse que veio não trazer a paz, mas trazer a espada. Hoje em dia está na moda aqui no Brasil essa ideia de que o seguidor de Jesus tem que se preparar para uma guerra. Mentira, não tem que se preparar para guerra nenhuma. A única guerra que o cristão enfrenta, e nós aprendemos isso claramente com o apóstolo Paulo, é a do velho homem com o novo homem que deve ser mais próximo e mais semelhante ao mestre. Mas essa ideia que está na moda hoje em dia, e no Brasil faz muito sucesso, principalmente entre os evangélicos: eu vim trazer a espada, está na Bíblia. Jesus veio para trazer divisão. Isso é uma deturpação de quem é naturalmente belicoso. Sabe o que é ser belicoso? Belicoso é um sujeito que gosta de briga, né? Você fala assim para ele: bom dia, ele diz assim: bom dia por quê? Vai em paz com Deus. Por que eu iria com a paz de Deus? Ele quer arrumar uma forma de briga. E hoje em dia está cheio de gente assim. O sujeito é belicoso, faz parte da natureza humana. E aqui nós temos Jesus dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas ele não diz: seja belicoso. Pelo contrário, quando agiram com violência na frente de Jesus, o que é que ele fez? Vamos lembrar de um episódio bem marcante. Jesus está sendo preso, está no jardim do Getsemane. Chegam os guardas para prender Jesus. E quem é que defende Jesus? Vamos ver se você sabe. Pedro, aquele sujeito explosivo, o sujeito que está lá e diz: aqui não, meu amigo, você está na frente do Pedro, eu sou um sujeito belicoso. E antes que o sujeito chegasse a pegar em Jesus, Pedro já tinha cortado a orelha de Malco. Está lá no capítulo
18 de João, né? E o que Jesus faz? Jesus diz: está certo, é isso mesmo, corta a orelha dele. Por quê? Porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Foi isso que Jesus fez? O que ele fez? Ele curou a orelha de Malco e disse para Pedro: quem vive pela espada morre pela espada. Não entendeu o que significa o evangelho que eu estou ensinando para vocês desde sempre. Volta lá para o capítulo 5 de Mateus. Nós estamos em Mateus 10. Volta lá para o capítulo 5. Jesus diz assim abertamente aos seus discípulos: bem-aventurado os belicosos. Tem lá? O que ele diz? Bem-aventurados os pacificadores. Isso é evangelho. Ser belicoso não é evangelho, é andar na contramão do ensino de Jesus. Mas pastor, o texto está dizendo que Jesus não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Isso aqui não está em contradição com o que ele diz em outra parte do evangelho, quando ele falou que eu deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Sim, ele deixa a paz com quem? Com aqueles que estão seguindo aquilo que ele ensinou. Esses vivem em paz. Mas quando você vê a relação de quem está comprometido com Deus com aqueles que são contra Deus, assim como acontece com ovelhas no meio de lobos, não pense que vai haver tranquilidade. Por isso Jesus vai dizer: o que vai acontecer é que você, comprometido com o evangelho que eu estou te ensinando, você vai encontrar resistência dentro da sua própria casa. Mãe contra filha, pai contra filho, e nora contra a sogra. Nora contra a sogra nem precisava falar, né? É mais comum do que qualquer outra coisa na maior parte das sociedades, né? Pois é, Jesus diz: vai haver dificuldade de relacionamento, mas não é por causa de quem vocês são, é por causa do compromisso que vocês assumiram de seguir o Mestre. Vocês vão ter como maiores inimigos os que são da sua própria família. E aqui não estou falando de briga de família que toda família tem, né? Sempre, toda família tem aquele primo, aquele tio, alguma coisa assim que é meio doido, que é o maluco da família, que a gente olha e fala assim, não chama ele para as festas. Toda família tem essa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da realidade de quem se comprometeu com Jesus, e isso cria resistência até entre pessoas da própria família. E Jesus está dizendo com todas as letras: não pode haver amor dividido entre ele e o pai, e a mãe, e o filho e a filha. Ele e o amor a ele, e o compromisso com os valores que ele está ensinando devem ser anteriores ao amor ao pai, à mãe, ao filho, à filha, ou seja lá quem for. Isso significa que o compromisso com Jesus é muito radical, é muito exigente, porque ele vem antes das outras coisas. E hoje eu já vi até gente dizendo: não, primeiro a família, não, vamos na sequência certa. Primeiro eu, a minha liberdade individual. Hoje em dia tem gente ensinando essa besteira. A minha liberdade individual é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas não se esqueça que você vive em sociedade. A sua liberdade individual vai até onde começa a liberdade do outro, e ali ela para. E você faz parte de uma sociedade. Significa você tem que adotar o chamado contrato social que essa sociedade adota. Ou seja, eu não posso fazer o que eu quero. Eu posso até pensar, mas eu não posso sair aqui, deixa eu sair daqui e dar um tiro em alguém que está se passando na rua. Posso fazer isso? Pode, mas existe uma sociedade na qual eu pertenço e isso vai ser punido, porque há uma norma, uma lei que diz que você não pode sair dando tiro em quem você quer. E hoje se diz isso. Eu tenho a minha liberdade individual, é a primeira coisa, mas eu também tenho liberdade de ter o meu próprio pensamento, mesmo que seja a coisa mais absurda, né? Hoje tem gente defendendo até terra plana, né? É coisa que há mais de 2000 anos já se sabe que não é assim, mas tem gente que acredita, né? E também você tem aqueles que colocam os seus próprios interesses
acima do Evangelho. E Jesus diz assim: não pode haver amor dividido. Primeiro vem Deus, o compromisso com Ele, depois vem você, depois vem o compromisso com a sua família, que também está na moda hoje em dia, né? A família é a coisa mais importante. E aí você vai descobrir que quem defende a família dele não é lá muito grande coisa, né? Porque nenhuma família é lá grande coisa. Toda família tem seu problema, toda família tem suas limitações. Eu defendo a família. Pois é, antes da sua família, antes de você mesmo, vem o compromisso com Deus. Esse compromisso é radical. Quem põe os seus próprios interesses acima de Jesus, Ele mesmo diz: não serve para ser meu seguidor. E isso é o que mais se vê nos nossos dias. Inclusive o uso de Jesus como um instrumento para alcançar aquilo que o sujeito quer, às vezes em termos políticos, às vezes em termos econômicos e coisas desse tipo. E aí então nós retomamos a expressão de Jesus lá no começo, e que deve nos orientar. Deus envia os seus seguidores, a sua igreja dos nossos dias, como ovelhas para o meio de lobos. Não espere vida fácil, não espere tranquilidade, não espere que as pessoas que não creem em Cristo olhem para você e digam: ah, que maravilha. Vão olhar para você e vão dizer: você está sendo enganado, a igreja está te explorando, você está sendo doutrinado a pensar de maneira errada e coisas desse tipo. Mas Jesus diz: todas as vezes que você me confessar publicamente diante dos homens, diante da sociedade, eu confessarei diante do Pai que você me pertence. Isso é mais importante do que a aprovação da sociedade, do que qualquer outro objetivo que a gente possa ter em nossa vida. Que seja essa a nossa atitude, que seja esse o nosso compromisso radical, exigente, mas é assim que é o reino de Deus, é assim que nós devemos viver. Que Deus nos abençoe. Amém.